Outra parte importante na utilização do Excel é a utilização dos dados, como nós inserimos na folha de cálculo da forma correta. Isto quer dizer que devemos respeitar ao máximo os tipos de formato para cada tipo de dados que introduzimos na nossa folha. Isto porquê? Porque se tivermos números e formos formatar uma tabela, se formos criar uma tabela, a partir de uma tabela de números, ele já sabe que aquilo são números e vai formatar com o formato correto. Se for datas, é a mesma coisa. Se for texto, é a mesma coisa. Portanto, é importante usarmos isso. O Excel, por defeito, ele assume logo. Quando nós escrevemos uma data, ele assume logo que o formato passa a ser de data. Muitas vezes, quando escrevemos o número, também faz a mesma coisa. No texto, já não. No texto, muitas vezes, nós estamos a escrever. E se escrevemos aqui, se quisermos pôr um texto, por exemplo, 1000, que na realidade é um texto, ele vai interpretar como número. Portanto, aqui, no caso do texto, já não se passa o mesmo. Então, temos este menu aqui em cima, que é o menu das formatações do tipo de dados que podemos utilizar. Apesar de eu chamar já a atenção que o modo mais correto de utilizar as formatações dentro do Excel não é através desta opção. Esta opção, digamos, é a maneira rápida, mas se calhar não é a mais inteligente de utilizar no Excel, porque o que devemos utilizar são aqui os estilos. Os estilos é que vamos ver para a frente, é a maneira que devemos utilizar, mas podemos sempre utilizar isto de uma forma simples para fazer uma folha rápida, podemos utilizar isto perfeitamente. Então aqui é simples, as datas à partida já vêm formatadas como datas, podemos alterar aqui, por exemplo, se eu quiser um formato diferente, posso pôr o long date, posso ir aqui ao custom, ao more number formats e escolher outro tipo de formato, eu vou deixar com o short date, e temos aqui os números, por exemplo, neste caso, eu ainda não sei se tinha isto já tudo como número, se não tenho vou colocar agora, vou pôr como número, vou reduzir as casas decimais, por exemplo, e este aqui vou pôr como texto. Não sei se já está como texto, mas vou pôr como texto também novamente, ok? O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, se eu tiver aqui mais linhas, se eu escrever aqui o número 1000, ele automaticamente assume que isto é texto e não vai assumir como sendo um número, ok? Pronto, esta é uma vantagem de ter as coisas formatadas com os formatos corretos. Já agora, uma dica importante também, quando nós estamos a trabalhar com tabelas e tabelas grandes, muitas vezes temos este problema, é que os zeros aparecem a branco ou muitas vezes aparecem a zero, já está formatado e queremos descobrir onde é que eles estão. Há uma maneira muito simples e a maior parte das pessoas não conhece esta função, que é a tecla F5. Para nós usá-la, por exemplo, se estivermos numa tabela deste tipo, o que devemos fazer é pressionar F5. Aqui nesta opção, peço desculpa, mas tenho aqui o meu o F5 aqui no meu coisa está-me a fazer o zoom disto, mas vamos fazer o F5 aqui pelos menus, ok? Que iremos aqui pelo o GoTo, temos que ir só procurar aqui do F5, só para rapidamente encontrar aqui o F5, eu acho que está aqui no Home, GoTo, Find and Select, mas está aqui, exatamente, pronto. Eu não vou clicar F5, o F5, como eu estou a gravar isto, o F5 faz-me o zoom, mas vou simular o F5 que é igual através desta opção ou até inclusive através do Ctrl G, ok? E o que é que eu vos queria mostrar? Queria mostrar que este F5 ou o Ctrl G ou indo ali àquela opção tem uma funcionalidade muito interessante que é ir à procura de coisas nas zonas, nas range zonas onde nós estamos. E, por exemplo, eu aqui quero rapidamente encontrar os brancos, ou seja, quais são aquelas linhas que têm dados em falta e posso usar esta funcionalidade para rapidamente procurar, ok? Ele seleciona logo ali, eu posso meter os valores, por exemplo, e ele inclusive quando eu faço Enter, ele passa-me para a próxima linha, ok? Portanto, para a próxima célula. Portanto, isto é uma maneira simples também de utilizar e, portanto, aqui um bocado no conceito dos formatos que temos aqui no Excel, como é que podemos fazer isto. E passamos a uma parte importante, que é a parte também da introdução das fórmulas. Existem pessoas que metem as fórmulas, digamos, à mão, ou seja, chegam aqui e puxam isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, ok? Fazem as fórmulas assim, mas isto é uma fórmula, é uma maneira errada de fazer fórmulas, a não ser que nós precisemos mesmo só de incluir estas células, ok? Porquê? Porque se eu quiser, por exemplo, adicionar aqui um novo item, por exemplo, um novo tipo de fatura, eu venho aqui e faço um insert, e aqui vou colocar, sei lá, um, passo, ok? E vou colocar aqui um valor, ok?
e vejam que o total não mudou. Porquê? Porque ele excluiu aquela nova linha que eu adicionei. Portanto, esta não é a maneira correta. A maneira correta é adicionar isto com fórmulas que vão sempre buscar os ranges. Por exemplo, a fórmula que eu poderia colocar aqui é a fórmula do sum. Tenho duas maneiras de fazê-lo. Eu vou lá acima e clico ali no AutoSum, para ele criar o coisa, ou como eu já vos mostrei, posso fazer Alt, Shift, igual, e ele coloca. Okay? Também posso fazer logo isto uma vez por todas, ou seja, posso logo selecionar estes ranges que eu quero pôr totais, que são estes aqui. E agora, como é que eu seleciono outro range sem desselecionar este? Pressiono a tecla Ctrl e sem tirar o dedo da tecla Ctrl, vou com o rato e seleciono outra área. Okay? Portanto, é assim que eu consigo selecionar múltiplas áreas. E depois faço a tal combinação de teclas Alt, Shift, igual, ou podia clicar lá em cima no AutoSum, igual, e ele automaticamente vai-me pôr aqui os totais. Ok? Pronto. Esta é a maneira correta, porquê? Porque se eu inserir aqui uma nova linha agora, ok? Se eu inserir uma nova linha e se meter aqui valores, ele automaticamente vai refletir esta introdução desta nova linha. Vamos fazer Ctrl Z para anular isto e temos isto feito. Outra questão também importante aqui é a parte das referências absolutas ou referências relativas nas células. Isto porquê? Porque se eu, por exemplo, quiser, vou colocar aqui um total também nesta célula e vou querer fazer o percentual de cada item sobre o total das despesas. Venho aqui, faço isto e agora copio isto para aqui. Okay? E copiar isto, a maneira mais simples é chegar aqui e arrastar. Okay? Fazer o drag disto. E o que é que está a acontecer? Está a acontecer que ele está, a partir da segunda linha, ele começa-me a dividir, em vez da 11, pela 12 e por aí fora. Como é que eu bloqueio de maneira a que ele não me faça isto? É simples, o que eu tenho que fazer é tornar a referência relativa em absoluta. E como é que eu faço isso? Tenho duas maneiras. Ou manualmente, vou aqui e coloco $1 antes da linha 11. Isto significa que quando ele copiar esta célula ou mover, a célula vai manter sempre a linha 11 original. Ou então utilizo outra função do Excel, que é, tenho que selecionar esta célula e pressiono F4. O F4 é rotativo, vai rodando ali as opções. Ou seja, bloqueia tudo, linhas e colunas, bloqueia só a linha, bloqueia só a coluna, retira tudo e volta a bloquear tudo, bloqueia só a linha. Neste caso, o que eu quero é bloquear só a linha. Okay? E, portanto, agora já posso fazer o drag disto cá para baixo. Okay? Vejam também que ele apresenta sempre aqui um menu deste lado, que é um menu relativo ao drag. Okay? Este menu relativo ao drag tem várias opções. Por exemplo, se eu não tivesse, se eu quisesse copiar sem formatação, que por acaso foi o caso, porque ele não está formatado, ele está em the general, mas podia copiar sem formatação, porque tinha várias hipóteses. Okay? Portanto, posso usar este menu também para controlar a maneira como ele copia. Mais uma vez, aqui quero formatar isto com as percentagens, também tenho um shortcut rápido, que é o Alt, símbolo da percentagem, ou mais, perdão, Ctrl Shift 5, ou Ctrl percentagem, e também rapidamente ele faz esta formatação. Escusa de andar com o rato lá para cima, à procura, e depois tem que vir com o rato cá para baixo. Portanto, estas teclas rápidas permitem fazer isto, ok? Outro tema importante aqui nesta questão, e já agora antes de irmos ao tema, vejam que se, por exemplo, eu arrastar esta célula para aqui, o que vai acontecer é que o 11 vai se manter, ou se eu arrastá-la, por exemplo, se eu fizer esta cópia que eu vou fazer agora, vou copiar isto tudo para esta zona toda, ok? Ele vai manter aqui o 11, aqui também vai manter o 11, mas ele está já a desfasar a coluna, ou seja, o F já está a vir desfasado. Como é que eu conseguia controlar isto? Tinha que vir aqui e tinha que pôr $1 também aqui antes, e neste caso, quando eu copiasse esta célula, ele já ia manter aquela célula toda com E11, portanto, e todas as formas iriam ter o E11, ok? Pronto. Vamos ver outra coisa muito rápida, que é a importância da parte da ordem das operações. O Excel tem uma ordem nas operações, ou seja, primeiro faz um determinado tipo de operações, depois faz outro e por aí fora. Qual é a operação prioritária? São as operações que estão entre parênteses, ok? Primeiro, ele respeita sempre os parênteses. A seguir, vai respeitar o exponencial. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma função que seja 2 vezes 4 vezes 2, ele primeiro, vezes 2, desculpem, vezes 2, ele primeiro vai elevar 2 a 4, ou seja, vai dar 16, e depois é que vai multiplicar por 2. Portanto, isto vai dar 32. Ok? Porque se fosse ao contrário,
vejam que ao contrário, o que ele ia fazer era um número completamente diferente. Era 2 elevado a 8. Okay? Portanto, o exponencial tem sempre mais importância que a divisão ou a multiplicação. Okay? E depois temos então sim a divisão e a multiplicação, são as operações seguintes, portanto, primeiro os parênteses, depois o exponencial e depois temos a multiplicação e a divisão. Okay? E finalmente temos a subtração e a adição. Okay? São é a ordem que ele respeita. Por isso, se nós queremos, por exemplo, e vamos supor que estes valores eram valores sem IVA e eu quero saber quanto é que é aquilo com IVA, se eu fizesse isto é igual a 23% mais 100%, ou seja, que é o valor de uma coisa com IVA, é sempre 23 mais ele próprio. Se eu fizesse isto, iria dar um disparate. Porquê? Porque primeiro eu teria que pôr isto entre parênteses, ok? Portanto, primeiro teria que fazer isto, ok? Portanto, isto é a questão da ordem das células. E pronto, para já é tudo. Vamos nos ver no capítulo à frente.